Olá, lindos e lindas! Vamos lá? Segunda aulinha do português para concursos. Vamos para mais 3 questõezinhas relativas a um texto aqui. E hoje nós vamos estudar, além da interpretação, tá? Da compreensão global do texto, da compreensão da postura do escritor do texto, nós vamos trabalhar com conectivos, sinônimos e antônimos e verbos. Tá? São essas questões que estão aqui englobadas nos textos e no texto e nas questões que nós vamos analisar, tá bom? Presta atenção. Vamos lá. Então, vamos ler o texto. Acompanhe comigo aqui do ladinho estratégico ou na frente. Leia o texto, o seguinte trecho de um dos discursos do orador brasileiro Rui Barbosa, proferido perante o Supremo Tribunal Federal em 1892, para responder às próximas questões. Olha o texto dele. Formulando para nossa pátria o Pacto da Reorganização Nacional, sabíamos que os povos não amam as suas constituições senão pela segurança das liberdades que elas lhes prometem, mas que as constituições, entregues como ficam ao arbítrio dos parlamentos e à ambição dos governos, bem frágil anteparo oferecem a essas liberdades e acabam quase sempre se desmoralizam pelas invasões graduais ou violentas do poder que representa a legislação e do poder que representa a força. Nós, os fundadores da Constituição, não queríamos que a liberdade individual pudesse ser diminuída pela força, nem mesmo pela lei, tá? Esse é o texto do Rui Barbosa. E vamos às questões relativas a esse texto. 4, porque na aula passada, na primeira aula, nós analisamos até a questão 3. Então, vamos para a questão 4. Analise as alternativas a seguir e marque a que apresenta uma interpretação incorreta sobre o sentido do texto. Embora eu aprecie mais aquelas questões que pedem a correta, eu acho que é uma coisa mais óbvia, né? Nós sabemos que temos muitas questões em concursos que pedem a resposta incorreta. Então, vai o primeiro puxão de orelha aqui, pessoal. Analise corretamente, leia com muita atenção, né? Leia com muita atenção o enunciado da questão. Isso é muito importante. E leia até o fim do enunciado, até o ponto final desse enunciado. Não projete interpretações. Leia, entenda realmente o que o enunciado pediu. Tá? Porque se você achar que você leu até metade, é isso e vamos fazer, acaba errando. Então, leia tudo até o fim. Leia todo o enunciado e leia todas as alternativas até o fim, ok? Então, vamos lá. Alternativa A. O autor expressa uma visão política geral a partir da nova situação política vivenciada na época pelo país, tá? Letra B. De acordo com o autor, as pessoas não reverenciam os textos constitucionais em si mesmos, mas sim as liberdades por eles garantidos. C. Para o autor, nem a força do governo e nem a lei dos parlamentos conseguem limitar as liberdades, caso seja fixado um texto constitucional. Essa é a C. E a D, uma das principais percepções expressas no texto é a de que as liberdades individuais podem estar em risco, apesar das garantias constitucionais. Então, pessoal, qual é a incorreta? Vai lá, faça, daqui a pouco eu volto. Voltei, tá? Então, vamos ver qual é a incorreta, o que o texto não diz. No primeiro, ele diz: o autor expressa uma visão política geral a partir da nova situação política vivenciada na época pelo país, tá? Isso aqui é uma questão de, vamos dizer assim, você tem que saber um pouquinho de história. Você sabe o que aconteceu em 1889? Em 1888? 1888 nós temos a abolição da escravatura. Em 1889 nós temos a proclamação da República.
Pois é. Então, obviamente, o Brasil estava vivendo uma situação diferente, nova, né? E organizando ali a sua Constituição. Então, essa questão está correta. Ela faz uma afirmação correta. Então, não é a que você procura, porque você procura uma informação incorreta em relação ao texto, logicamente. A letra B. De acordo com o autor, as pessoas não reverenciam os textos constitucionais em si mesmos, mas sim as liberdades por eles garantidos. Isso aqui está muito claro no texto, ó. Vamos até voltar quando ele diz assim, ó. A ambição, deixa eu ver se eu acho aqui, formulando a nossa pátria, o Pacto de Reorganização Nacional, nós sabíamos que os povos não amam as suas constituições, senão pela segurança das liberdades que elas lhes prometem. Então, essa questão, a B, está correta. Então, não é a que você procura, tá? A C. Para o autor, nem a força do governo, nem a lei dos parlamentos conseguem limitar as liberdades, caso seja fixado um texto constitucional. Ó, é provável que isso aqui esteja errado, mas como eu disse na aula passada, né, vamos até a quarta alternativa, né, que é a alternativa D, para ver se a alternativa D não vai nos confundir. Vamos ver? Uma das principais percepções expressas no texto é a de que as liberdades individuais podem estar em risco, apesar das garantias constitucionais. Será que essa daqui tá certa? Olha só, lá atrás, vamos voltar no texto, ele diz assim, ó. Que as pessoas gostam, né, da Constituição por causa das liberdades, né, que elas lhes prometem, perdão, engasguei, mas que as constituições entregues como ficam ao arbítrio dos parlamentares e a ambição dos governos, bem frágil anteparo oferece a essas liberdades, tá? Então, a questão D, a alternativa D está correta, ó, uma das principais percepções expressas no texto é a de que as linguagens individuais podem estar em risco, apesar das garantias constitucionais, tá? Então, nós temos a A faz uma afirmativa correta, a B uma afirmativa correta, a D uma afirmativa correta, apenas a C está incorreta, tá? Então, o que você deve marcar na questão 4 é a C, ok? Dúvidas, coloquem aí embaixo na descrição. Vou ler as 5 para vocês fazerem. Em relação à frase, os povos não amam as suas constituições, senão pela segurança. Marque a opção que não indica uma expressão que poderia substituir a palavra senão, sem que o sentido da frase fosse alterado. Lembrando que esse senão aí está junto. Eu tenho o se não separado. Esse é junto. Então, qual é, tá? A alternativa que não indica uma expressão que poderia substituir a palavra, tá? Então, é aquela que é incorreta. É um antônimo, tá? O contrário. Não é um sinônimo de senão. Vamos lá? Façam aí, eu já volto. Voltei. Marque a opção que não indica uma expressão que poderia substituir a palavra senão, sem que o sentido da frase fosse alterado. Então, não há um sinônimo. Na alternativa A, salvo. Na alternativa B, exceto. Na alternativa C, a não ser. Na alternativa D, não obstante. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a alternativa que não pode substituir a palavra senão, que quer dizer exceto? Já estou dando a resposta para vocês, né? Então, olha só. Você poderia substituir por salvo, por exceto e por a não ser, tá? Você não poderia substituir por não obstante, tá? E nós estamos falando aqui de conectivos, tudo bem? Vamos lá? Então, alternativa D, certo? Vamos adiante. A última questão da nossa aulinha, questão 6. Na última frase do texto, o verbo queríamos está flexionado no. Ai, questãozinha de verbo, né? Uma coisinha séria. Futuro do pretérito da terceira pessoa do plural. Ai, 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 ai. Pretérito imperfeito da primeira pessoa do plural. Mais difícil ainda, né?
Futuro do presente da segunda pessoa do plural. Pretérito mais que perfeito da primeira pessoa do plural. Eu começaria, né, entendendo em qual pessoa está esse verbo. Poderíamos, eu poderíamos, tu poderíamos, nós poderíamos, eles poderiam, como é que é? Oi, pessoal, então vamos lá? Conseguiram responder? Então vamos analisar aqui. A resposta correta, eu já vou passar para vocês aqui, é a alternativa B. Então vamos ver por que que é. Como eu falei para vocês, né? Vamos lá pro começo do texto, onde está, aliás, é no finzinho do texto, está escrito assim, ó. Nós, os fundadores da Constituição não queríamos. Nós, o que que é, pessoal? É primeira pessoa do plural, não é isso? Tá? Então, você começa por verificar qual é a alternativa que está falando de primeira pessoa, tá? Então, nós temos lá, a letra A está apontando que é uma terceira pessoa, então não é a letra A. A letra C está apontando que é a segunda pessoa, tá? Não é a segunda pessoa. Aí nós temos a letra B e a letra D. Pretérito imperfeito da primeira pessoa do plural. Essa é a alternativa correta. Pretérito mais que perfeito da primeira pessoa do plural, que é a D, pessoal. Essa D também está incorreta. Como é que seria? Como é que nós falaríamos? Teria que ser o verbo querer na primeira pessoa aí do pretérito mais que perfeito, tá? Nós, vamos lá, vejam lá. Lembraram? Então, pessoal, se fosse no pretérito mais que perfeito, seria nós quiséramos. Então, a alternativa correta é a B. Ok, pessoal? Então, aí, no fim, né, chegamos ao fim da nossa segunda aulinha de português para concursos, tá? E essas questões também foram retiradas de um concurso da Prefeitura de Jaguapitã, que aconteceu no dia 26 de janeiro de 2020, ok? Até a próxima aula, nossa terceira aulinha. Tchau, salvem a professorinha, beijocas!